Olá, vamos hoje para o dia 30 do devocional e a palavra de hoje o tema, né, de hoje é indo além do que limita a sua visão. A palavra está em Abacuque, capítulo 2, versículo 2 e 3. Diz assim: Então o Senhor respondeu: Escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Essa resposta de Deus, que Deus deu ao profeta Abacuque, quando ele estava apresentando ao Senhor em orações seus questionamentos sobre o motivo de tantas lutas, injustiças e destruição sobre o povo de Deus. Ele diz que vai ficar sentado esperando a direção de Deus, mas Deus responde dizendo que ele deve escrever claramente em tábuas a visão desejada, de modo que se leia facilmente, pois no tempo apropriado, mesmo que demore, vai se cumprir. E a visão fala do futuro, do fim. Veja que Deus mandou agir na direção do que ele queria que acontecesse. Não era para ficar parado esperando Deus falar apenas. Era para agir, construir com clareza a visão do que ele esperava. Deus estava ensinando a Abacuque um princípio. Esse princípio fala que para acessarmos coisas que queremos viver e ainda não vivemos, precisamos primeiro ter clareza do que desejamos. Não basta ter clareza. E não basta ter clareza, precisamos escrever a visão de maneira que facilmente seja vista, não só pelas outras pessoas, mas principalmente para nós mesmos, por nós mesmos. A visão clara produz uma imagem no nosso cérebro. E você já aprendeu que o nosso cérebro não distingue o que é real do que é imaginado. Todas as vezes que conseguir visualizar com detalhes o que deseja viver no futuro, criará uma nova memória. Nossas memórias podem ser criadas por experiências que vivemos, pela realidade, ou por visualizações do que desejamos viver, pela imaginação. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, somos exortados com a frase: Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E uma maneira de renovar a nossa mente é mudar intencionalmente o que temos projetado para o nosso futuro. Podemos escolher sermos guiados pelo medo, pelas dificuldades e pelas circunstâncias atuais, ou podemos, podemos não nos amoldar ao padrão desse mundo, não nos conformar com as lutas e dificuldades, como fez o profeta Abacuque, e perguntar para Deus tudo o que precisa ser transformado em nós para que possamos viver um futuro diferente das dores do presente. E assim como Deus respondeu a Abacuque, uma das coisas que precisamos fazer hoje, mesmo em meio a dificuldades, é renovar a nossa mente, é construir claramente uma visão positiva de futuro. Tenho incontáveis testemunhos do poder da visão positiva de futuro. Posso dizer que nos anos mais difíceis do meu casamento, fui provocada pela minha coach, a Margarida Hall, a escrever detalhadamente qual a minha visão positiva de futuro para o meu casamento e a ler essa visão todos os dias, antes de dormir e ao acordar. Eu também devia colocar imagens poderosas que representassem essa visão positiva e olhar todos os dias por alguns minutos para essas imagens e me ver vivendo a alegria, a felicidade, a harmonia, a confiança, o respeito, a cumplicidade e o amor no meu casamento do futuro. Embora tudo isso fosse muito diferente do que eu estava de fato vivendo no meu casamento, essa visão positiva do futuro me manteve com esperança,
me manteve enfrentando a dor do processo de moer o meu orgulho e transformar o meu caráter. Ela me manteve com força e coragem diante dos dias mais difíceis e no foco para buscar mais e mais conhecimento, mais tempo com Deus, mais leitura da Bíblia, mais verdade em reconhecer tudo que precisava de transformação em mim e me fez ter saúde física e emocional nos momentos de mais dor, quando parecia que não teria mais jeito. Esse é o poder sobrenatural da visão positiva de futuro. Ela projeta nossa mente e produz em nós todo o necessário para suportar a jornada, para fazermos o que precisa ser feito. Se realmente for o mais profundo desejo do seu coração, a visão tem o poder de fazer arder o seu coração diante daquele sonho, e assim passa a vencer todos os sabotadores da sua jornada até lá. A visão faz você dizer não para velhos erros, se arrepender e pedir perdão, buscar novos comportamentos, novos conhecimentos, ensina-o a ser mais humilde e pedir ajuda quando não conseguir mais sozinho. Abra o seu coração para Deus abre o seu coração para Deus e o torna resiliente e obstinado diante dos desafios que precisam ser vencidos. Essa visão positiva do futuro é a vacina contra a procrastinação, o medo e os comportamentos de autossabotagem. Então, essa é a reflexão que ela traz nesse dia de hoje, né? Então, a minha visão, o que acontece? A minha visão determina os meus resultados. Então, Deus manda a gente escrever a nossa visão. Por quê? Diz na palavra de Deus também que nós somos co-criadores, né? Nós somos co-criadores, nós cooperamos com Deus nos planos que Ele tem para a gente. Então, Ele dá essa liberdade para que a gente projete o nosso futuro, né? Para que a gente crie uma visão, né? Do nosso futuro. É claro que diz lá na Bíblia, né? Também que o homem faz planos, né? Mas o homem faz planos no seu coração, mas Deus é que diz a última palavra. Então, vai acontecer, claro, aquilo que tiver de acordo com a vontade de Deus para sua vida, mas Deus ele dá uma liberdade da gente definir o que a gente quer, né, para nossa vida. Qual que é a nossa esperança para o nosso futuro? Quais são os nossos desejos, né? O que a gente deseja dentro do nosso coração. E quanto mais o nosso coração estiver alinhado com Deus, mais a gente vai querer, vai pedir, vai desejar coisas que sejam compatíveis com aquilo que Ele também quer para nós, né? E isso, né? Essa visão positiva de futuro é uma maneira de materializar a fé, né? Essa visão positiva de futuro, ela é um exercício que a gente tem dentro do processo de coaching, onde a pessoa cria, né, fala ali do sonho dela, o que ela quer, a gente define aquilo ali, eu reescrevo com a pessoa uma meta neurologicamente correta daquilo que ela quer, né, a gente transforma aquilo que é um sonho vago, a gente transforma em uma meta bem específica. E aí, depois disso, que a gente transforma em uma meta bem específica, vem o exercício dela montar o mural ali da vida extraordinária dela, né? Então, ela monta esse mural para quê? Porque, assim, ó, as metas, elas trabalham o seu racional. Elas mostram para o seu cérebro cognitivo o que você quer, qual o caminho, a direção que você quer. E também, depois da gente montar as metas, a gente monta os planos de ação, que é o quê? A gente vai começando a definir, ok, eu quero chegar nesse lugar aqui, na minha vida, eu quero fazer isso. Vou citar um exemplo simples, tá? Mas a gente faz para todas as áreas da vida. Por exemplo, eu quero emagrecer. Ok. Qual que é o meu estado atual hoje? Quantos quilos eu tenho hoje? E aí a gente define qual o peso que eu quero ter, né? Como que eu quero o meu corpo, enfim, tudo isso. E depois a gente cria o plano de ação
montando ali o que é necessário para que eu tenha isso. Será que é necessário eu fazer exercício? Qual exercício que eu vou fazer? Eu vou procurar uma academia? Quando que eu vou? Qual vai ser o custo? Enfim, o que eu tenho condições de fazer agora? A gente monta ali, estrutura todo um plano de ação para que a pessoa haja, né, e realmente atinja, alcance esses objetivos. Isso é na parte racional, na parte cognitiva. Mas na parte emocional, o nosso cérebro funciona com imagens. Lembra que eu falei no de ontem? Que ele cria imagens. E o que acontece? O que é importante a gente saber? Por isso que a gente cria a visão positiva de futuro, porque a visão vai trabalhar diretamente no seu emocional para trazer os sentimentos positivos, né? Os hormônios, neurohormônios ali positivos, né? Dopamina, ocitocina, serotonina, que são hormônios bons que vão produzir em você ação para o futuro, sabe? Esperança, energia, alegria, para que você continue buscando aquilo ali que você deseja, que são feitos ali com imagens. E o que acontece? O que é importante a gente entender? O cérebro, ele não distingue o que é real do que é imaginado. Tudo vira uma memória. Tanto a experiência que você viveu, que foi real, que foi a experiência que você viveu mesmo na sua vida, você passou por aquilo, como também aquilo que é imaginado. Então, o cérebro ele não distingue, ele não consegue entender que uma coisa por exemplo, uma coisa é real e o que é imaginado é mentira. Não, ele não distingue. Ele simplesmente acredita. Se você para e você fica tendo pensamentos ali sobre determinada coisa, você está criando uma visão sobre aquilo. Então, ele vai entender que aquela visão ali é uma verdade. Ele vai entender que aquilo ali é uma memória, é algo que você viveu, é algo que faz parte da sua vida. Entende? Por isso que a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente pensa também. Por quê? Vou trazer um exemplo aqui, tá? E aqui, lógico, ela tá falando que a gente pode usar para o positivo, de uma maneira positiva, criando essa visão positiva de futuro, imaginando, pensando isso, imaginando lá, você já com seu marido fazendo uma viagem para a praia, e vocês dois juntos, e você imagina ali você colocando o pé na areia, indo para a água, tal, você lá no maior clima romântico com ele. Isso é uma memória boa, entendeu? Vai criar uma memória boa por meio da imaginação. E o seu cérebro vai buscar conquistar aquilo ali, fazer com que aquilo ali vire a realidade na sua vida. E também tem os pensamentos ruins que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Imagina, por exemplo, uma mulher que fica o tempo inteiro, o marido dela demora para chegar em casa, vamos supor. O marido dela não chegou em casa, deu o horário dele chegar, passou muito do horário, ele não chegou ainda. Aí ela fica na cabeça dela, começa a vir os pensamentos: nossa, mas o que será que ele está fazendo? Onde será que ele está? Nossa, mas será que ele tá com alguém? Aí liga, aí o marido não atende. Aí começa mais ainda. Nossa, mas onde será que ele se meteu? O que será que ele tá fazendo? E isso e aquilo. Claro, um exemplo de uma pessoa que não confia muito no caráter do marido. É só para vocês entenderem como que acontece. E ela já começa a imaginar ali, nossa, será que tá com outra pessoa e tal? Ela já começa a criar na mente dela a imagem de uma traição. Entende? Como que isso é forte, é poderoso? Quando a gente entende isso e começa a usar essas ferramentas ao nosso favor, a palavra, a mentalidade. Então, assim, Deus ele tem entregado para a gente ferramentas, inclusive através desses exercícios aqui, né? Para mim, mais ainda, né? Porque eu fiz a formação em coaching, então eu tenho acesso a todas as ferramentas, né? Mas assim, ele tem entregado ferramentas nas nossas mãos, na sua mão também, que está fazendo esse devocional comigo, né? Através dos exercícios, ela traz as ferramentas. Então, cabe a nós valorizar o que Deus está entregando na nossa mão e usar ao nosso favor, né? A partir do momento que a gente conhece isso, nós não somos mais ignorantes em relação a isso. A gente já sabe o efeito das coisas. Então, que a gente possa ter força, né, ânimo, né, que Deus mesmo venha nos dar unção necessária para que a gente consiga colocar isso em prática na nossa vida
e usar todas essas ferramentas que ele tem dado, né? Porque essa visão ela traz a esperança, ela aumenta a fé e ela ajuda a gente a se manter firme na nossa caminhada até que a gente veja aquela visão se cumprir, certo? Então é isso e até amanhã, que Deus te abençoe.